Corinthians e Santos chegam pressionados para o Clássico com a ausência dos seus camisas 10, sem convencer seus torcedores e um sinal de alerta já ligado tanto no Parque São Jorge quanto na Vila Belmiro. E a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o que esperar desse Clássico alvinegro do próximo domingo pela 9ª rodada do Brasileirão. Estou gravando esse vídeo aqui dia 17 de maio, né? Tem os jogos, então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo o jogo entre Vasco e Fortaleza, então não dá para te falar, é muita futurologia para te falar um pouquinho sobre isso, mas o que a gente pode falar sim é sobre o reencontro do Corinthians e o Santos depois da partida da semifinal do Paulistão, e os times se encontram num cenário bem complicado, bem diferente, né? O torcedor santista, a chegada do Neymar, esperava que o time fosse lutar por títulos na temporada, bateu uma trave chegando na semifinal do Paulistão, mas o Santos começa a rodada na zona de rebaixamento, penúltima colocação hoje com 5 pontos ganhos, 2 atrás do Juventude, que é o primeiro hoje na zona de rebaixamento, e do Vasco, né? Na verdade, eu vou falar o Vasco não, porque no momento que eu estou gravando o vídeo, o Vasco está vencendo o Fortaleza em casa, então hoje são 4 pontos do Santos para o São Paulo, que hoje está entrando na zona de rebaixamento com os resultados parciais, mas daqui a pouco também o São Paulo pega o Grêmio, mas mantendo esses resultados, de repente, da combinação de resultados, o Santos, mesmo que vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, não sai da zona de rebaixamento nesta rodada. Então, isso ajuda a entender qual o problema, qual o tamanho da encrenca para o lado da Vila Belmiro, de um time que não está jogando bem, com vários jogadores muito abaixo, então, e a ausência do Neymar, que deve estar sendo trabalhado para poder, talvez, ser opção contra o CRB, jogo decisivo da Copa do Brasil, terceira fase da competição, que o Santos precisando do resultado para avançar para a próxima etapa da competição, que é extremamente importante para o lado financeiro. Do lado mandante, o Corinthians, que tem a força da sua torcida, que teve bons jogos no final de 2024 e até mesmo nesse ano, jogando com o apoio dessa torcida, mas oscilou muito, tanto que teve, em relação ao time do Paulistão, tivemos a demissão do Ramon Dias, a saída, então a troca da comissão técnica, vários jogadores sentindo parte física, do Dorival mesmo já comentou, falou que fisicamente o time está abaixo do que ele esperava, e ele, por conta disso, o Dorival, já são 5 jogos, se eu não me engano, que o Dorival está no comando do Corinthians e não repetiu nenhuma escalação. Inclusive contra o Racing do Uruguai, que foi uma partida péssima. Acabou não entendo aqui o pós-jogo aqui no canal Futijotas, mas foi uma partida extremamente ruim por parte do Corinthians. Não um time reserva, é verdade, mas com vários jogadores tendo oportunidades com o Dorival e vários jogadores que não estão fazendo por merecer essas oportunidades, que não estão conseguindo entregar dentro de campo. E tem também o outro lado, né? Se o Neymar, o camisa 10, é desfalque, do lado do Corinthians, Memphis Depay, camisa 10, também é desfalque. Sentiu um problema na vitória contra o Nacional, ficou fora do jogo contra o Racing. Não encara o Santos, não deve jogar contra o Novo Horizontino, deve retornar para o Corinthians só na próxima rodada, na 10ª rodada do Brasileirão. Ele deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. O Timão começa a rodada, está na 10ª colocação com 10 pontos, hoje está muito mais próximo do Z4 do que das primeiras posições. Claro, estamos falando de começo do campeonato, estamos indo para a 9ª rodada, tem muito campeonato pela frente, mas é importante, a gente lembra que o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito puxado, ainda mais por conta do calendário, por conta de lesões. Então, tropeços nesse começo, um tropeço em casa vai ser péssimo para o Corinthians, por conta do... O Dorival já está convivendo com críticas, isso é normal do futebol brasileiro. Alguns torcedores já achando que ele piorou o time do Ramon Dias, mas o Ramon começou mal também, demorou para engrenar. O Dorival, como se citou aqui, o Dorival não repetiu na escalação, então isso realmente está pesando, não tem entrosamento, está sentindo problemas, está esperando reforços, ele já deixou claro, e o Augusto também, na última coletiva da sexta-feira, reforçou que o Corinthians terá reforços no meio do ano. O Dorival está esperando alguns jogadores importantes, somente um zagueiro titular, o retorno do Garro, que deve acontecer para depois da pausa do Mundial. Hoje, nesse sábado, ele também já fez um pouco de atividade com os jogadores, mas está num trabalho ainda de preparação física, por conta da lesão, então ele parou para tratar. Escutei eu achei absurdo que alguns colegas falaram na época me questionaram aqui em Neve, falando, pô, o Garro vai estar à disposição contra o Palmeiras lá no começo do Brasileiro. Eu falei, não
Não tem. O Garro, a previsão é mês de junho, e como tem 2 jogos só no mês de junho, a tendência, para mim, eu imagino que o Dorival vai poupar, vai esperar para ter ele numa melhor situação lá para depois do Mundial, lá para julho. Então, vai ter esses problemas ainda. Pegou, ainda tem, vai ter o desfalque de peso do Memphis. Eu vejo nesse ponto, analisando como é que está, até para depois de falar de quem é o favorito, fazer uma análise de momento dos dois clubes com situação, com sinal de alerta. O Dorival, para mim, não é o culpado, né, desse momento ruim do Corinthians, mas claro, não quer dizer que ele já deu, vai ser. Não tem o que falar. São poucos jogos. Eu bato demais mais uma tecla que é sobre o imediatismo que nós temos no futebol brasileiro. Esperar que uma solução mágica resolva todos os problemas. Isso acontece com gestão, isso acontece com jogador, isso acontece com treinador e acontece com dirigente. Tem que ter trabalho, tem que ter tempo. O Dorival tem pouquíssimo tempo. A expectativa do torcedor realmente tem que ser do Corinthians melhorar depois da pausa do Mundial. Nem na pausa da data FIFA que está para acontecer agora, mês de junho, começo de junho, a gente tem os jogos da Copa do Mundo, né, os eliminatórios da Copa do Mundo, com o Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Então vai ter uma pequena pausa. Eu não espero o Corinthians melhorando muito nesses jogos. Eu imagino sim que a gente vai conseguir poder ter uma análise melhor. E aí sim, elogiar ou cobrar o trabalho do Dorival no mês de junho. Mas ele está fazendo a sua parte, está rodando elenco, está dando oportunidades para vários jogadores. Eu acho que esse momento mostra que tem alguns jogadores, alguns atletas que não estão fazendo a sua parte dentro de campo. A gente viu contra o Racing do Uruguai, a gente viu contra o Arcan, contra o América de Cali, vários jogadores do Corinthians não entregando. O Corinthians poderia estar numa situação melhor na Copa Sul-Americana se tivesse conseguido vencer o América de Cali, por exemplo, na Neoquímica Arena. E vai ter uma pressão grande para o Clássico pelo seguinte fator, né? O Corinthians poupou os principais jogadores contra a equipe uruguaia. Venceu por 1-0, mas venceu numa partida péssima, um gol achado, e vai acontecer aquela situação de como foi no jogo contra o Mirassol, quando o Corinthians foi derrotado pelo Mirassol de virada pelo placar 2-1. Vai falar, olha, os titulares ficaram descansando, então vocês tiveram uma semana, por mais que alguns viajaram e tudo mais, havia viagem e tudo mais, mas não entraram em campo, então estão um pouco mais descansados. Não tiveram uma boa partida no Clássico, vai começar toda a pressão em cima da torcida, uma derrota pode, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento no final da rodada. Ou, se não entrar, ficar muito mais próximo do que já está. Então, é um cenário de alerta. Só que do lado Santista, do lado do Peixe, vem um time que não se, depois da semifinal do Paulista, entrou numa queda livre. O Santos não vem jogando bem. O Santos vem sofrendo, assim, tecnicamente. São várias partidas. Empatou com o CRB na Vila Belmiro. E o Gabriel Brazão salvou o Santos em alguns jogos. Como foi já na última segunda-feira, no fechamento da 8ª rodada do Brasileirão. Se não é o goleiro santista, que inclusive está na mira de times da Europa, que pode ser um baita desfalque se for vendido no meio do ano, evitou a derrota na Vila Belmiro para o Ceará. E do meio para frente, assim, o Santos não consegue estar jogando bem. O Kleber Xavier já tem toda a pressão de o Santos apostou no auxiliar técnico, toda uma bagagem, né? Trabalhou com o Tite durante muitos anos, tem Copa do Mundo no seu currículo, mas nunca foi treinador. E aí, será que com esse peso de não ter treinado um time, como é que vai ser a entrega nisso? Como é que vai ser? Como que o torcedor vai reagir se você não tiver o time melhorando tecnicamente? E tem um acréscimo do Santos com problemas financeiros. O Santos dificilmente vai conseguir trazer reforços importantes no meio do ano, porque não tem essa parte do caixa. Tem a dúvida em relação até quando o Neymar fica, né? O contrato do Neymar termina em junho, e se ele não renovar, ele encerra sua passagem e como o pessoal do GE trouxe, como o pessoal do GE, o pessoal do UOL apurou, né? O Santos paga um valor milionário para o Neymar que não se paga, né? Falando aqui, sendo redundante, mas porque o Neymar recebeu um salário muito alto e o que era esperado que ele trouxesse de retorno, principalmente na parte fora de campo, na questão marketing, patrocinadores, a conta não está batendo. E, claro, também tecnicamente, usando na parte dentro de campo, o Neymar também não está dando retorno. Sofreu outra lesão, desfalque por vários jogos e, não por acaso, o Santos hoje ocupa a zona de rebaixamento. Então, o clássico vai ser puxado, é um clássico que, por conta do retrospecto recente e pela força da sua torcida, por alguns resultados que o Corinthians está conseguindo jogando em casa, eu coloco hoje
o Corinthians favorito contra o Santos. Acho que o Corinthians consegue vencer. Meu palpite é de uma vitória do Timão pelo placar de 2-0 contra o Peixe. Porque eu imagino que mesmo com os dois times com problemas, você olhar de 1-11 hoje, fazer uma comparação, o time, assim, o time ideal do Corinthians com o time ideal do Santos, que vão entrar em campo, né? Falando dos desfalques, eu ainda acho que o Corinthians tem uma qualidade técnica, pode conseguir muito mais do que você olhar o Santos. Os dois times têm bons goleiros, acho que o Hugo Souza e Gabriel Brazão são grandes goleiros, têm muita qualidade. O Hugo Souza, ele foi inclusive um nome que eu questionei, tinha minhas dúvidas no ano passado, por conta da passagem conturbada no Flamengo, a forma como ele saiu e depois foi jogar no futebol europeu, mas em ligas menores, não, e o Corinthians ele vem rendendo, por mais que tenha algumas falhas recentes, principalmente bolas aéreas. Mas, olhando assim, você poderia ter qualquer um dos dois goleiros, por mais que acho que hoje o Gabriel Brazão, se eu fosse colocar um dos dois no meu time titular, uma escolha de 1-11, falar, não tá o time titular, eu colocaria o Gabriel Brazão. Léo Godoy e Mateuzinho são dois laterais direitos que não me inspiram confiança. Eu, nesse momento também, aí daria para equilibrar qualquer um dos dois, escalaria qualquer um dos dois, mas sem ter confiança de nenhum dos dois lados. A dupla de zaga dos dois times é complicada também. O Gil está com problemas familiares, mas deve ter tanto o Corinthians quanto o Santos não tem uma dupla de zaga que seja de qualidade. Também aquela coisa deve jogar com o Zé Ivaldo e com o Alan Pérez. E o Corinthians tem uma grande dúvida como está rodando o elenco, se o Tchoca vai ganhar oportunidade, se vai jogar com o André Ramalho, Félix Torres e Kaká. Então também é um equilíbrio no lado negativo hoje do momento da zaga dos dois times. Na lateral esquerda, eu vejo o Angileri, por mais que ele caiu de produção nos últimos jogos do Corinthians, sendo um pouco melhor que o Escobar em termos de qualidade. Então, acho que você pode esperar um pouco mais por parte do lateral esquerdo, o argentino, do lado do Corinthians, do que o argentino do lado do Santos, né, do Escobar. Na parte de marcação, a novidade deve ter o Santos, deve ter o Tomás Rincon jogando novamente na zaga, e acho que ele perde para quem for jogar, seja o Ranieri ou o Martins. E talvez a gente deve ter um confronto. Vai ter o Zé Rafael deve ser opção para jogar ali pelo Santos, contra, a gente colocaria provavelmente talvez o Maicon ali no setor. E o Zé Rafael, acho que hoje me inspira, assim, por mais que o Maicon esteja melhorando um pouco de produção. E aí, para fazer uma comparação, né, o Rollheiser, acho que é Rollheiser, eu me fugi, ele tinha falado, né, o camisa, o meia armador do Santos, hoje, ele é muito mais meia armador do que a gente for colocar, por exemplo, o Corinthians vai colocar o Coronado nessa opção, então hoje a opção não seria isso. Aí, como o Santos, a tendência é que entre com um ataque formado pode ter o Barreal ou o Tassiano, Soteldo e Tiquinho Soares. O Corinthians deve apostar no Romero não, no Yuri Alberto, aí você vai falar no meio de campo complementando o Carrídio, e tem a dúvida que quem vai ser o outro companheiro de ataque, se vai jogar de repente, ou se o Corinthians vai jogar de repente com dois volantes, pode entrar com o Raniel e Martinez ali no meio de campo, aí você jogar com o Carrídio e o Maicon, de repente três volantes, na verdade, e tendo o Carrídio mais como um pouco mais de liberdade, e o Yuri Alberto. Então, hoje, pegando aqui na comparação, o Yuri Alberto para mim hoje está numa fase melhor do que o Tiquinho, mas eu acho que o Tiquinho é um bom jogador. O Carrídio entraria aí nesse meio, acho que por mais também que ele caiu de produção em alguns jogos. E o Soteldo hoje, até o Soteldo não inspira confiança pelo que vem jogando, mas se você for comparar o Soteldo se for jogar o Romero, seria uma comparação Soteldo e Romero, ou Soteldo com um dos volantes, aí mais recuado, então a comparação também não cairia, né? Ficaria um pouco aqui, porque na verdade o ataque do Corinthians seria Memphis e Yuri Alberto, e aí você bateria hoje com Soteldo e Tiquinho Soares, e o ataque do Corinthians seria melhor. E aí no meio de campo você falaria Coronado com o Roreiza, se entrar o Tassiano, realmente acho que vai ser bem complicado, mas tudo isso para olhar que eu acho que algumas opções, a tendência técnica de algumas posições o Corinthians tem realmente, acho que já mostrou, alguns jogadores já mostraram mais nessa temporada. Do lado do Santos são muitas interrogações, são muitos jogadores que não entregaram. O próprio Soteldo que eu estou colocando aqui de hoje, nessa comparação pela posição, eu imagino que ele levaria melhor, acho, porque o Romero, já citei em outras lives que me acompanham, acho que o Romero é extremamente limitado. Se for também comparar com outro volante, aí você nem tem como fazer esse cara a cara, fazer essa comparação de qual seria a escalação ideal. Mas
é o momento que você. É o momento. A própria dificuldade que eu tenho aqui para poder falar da escalação ideal, montando um 1-11, juntando os dois times, mostra realmente porque esse momento que tanto o Corinthians quanto o Santos estão vivendo não é por acaso. Tem um grande detalhe também, né, que aí isso que é o provável desfalque, o Bom Tempo, que é um bom jogador da base do Santos, ele sequer apareceu no treino, parece que foi por opção, então isso é algo que pode pesar muito para o Kleber Xavier, porque esse jogador vem pedindo espaço. Então a gente tem dois times que terão um clássico que pode dar uma bela aliviada pensando nessa reta final de maio, pensando em Copa do Brasil, por mais que o Corinthians tenha vantagem ainda contra o Novo Horizontino, mas foi uma vantagem pequena de 1-0. Um empate não muda nada, mas uma derrota faz o time perdedor começar a semana em crise. Então é isso, galera. Deixa aqui depois nos seus comentários qual é o seu placar e, claro, também opine o que você está achando do momento atual vivido tanto pelo Corinthians quanto pelo Santos. Abraços.